Olá pessoal, tudo bem? Antônio Marcos aqui. Eu vim abordar nesse vídeo um assunto que é muito importante para todo músico que tem um sonho de adquirir um instrumento musical, talvez americano. E eu tive essa oportunidade em 2017 de fazer uma viagem. Eu vi vários vídeos de pessoas que eu tinha muita dúvida de trazer um instrumento musical. E quando a gente pensa no instrumento musical, a gente pensa normalmente em alguma coisa de qualidade, que aqui no Brasil a gente talvez não tenha condição de ter um instrumento talvez caro, no meu caso que eu gosto de tocar guitarra, de ter um instrumento como um Fender ou uma Gibson, que é o sonho, talvez seja o sonho de consumo de muitos guitarristas, né? E eu também, em 2017 não foi diferente, né? Eu fiz uma viagem com um grupo de amigos e meu sonho, gente, na época a gente combinou, foi um ano antes, a gente estava combinando, se programando para poder fazer essa viagem. E eu me planejei e falei assim, olha, a oportunidade que eu tenho, além de fazer a viagem, que eu tinha muita vontade de comprar um instrumento também, que é o instrumento de sonho, né? O instrumento aquele sonho de você ter aquela guitarra fantástica. Eu comecei a olhar, sonhar, ver vários sites de guitarra, da Guitar Center, da Summesh. Então, meu sonho era realmente comprar uma guitarra. E eu olhei, pesquisei vídeo de pessoas e uma dúvida que eu acho que assim que muitas pessoas têm, que também foi a minha, eu encontrei pouquíssimos vídeos sobre esse assunto, de como você trazer guitarra, de como você comprar, a questão de taxação, será que eu declaro ou não? Então eu vi vários vídeos, mas não tem tanta opção, ou talvez não seja tão completo, né? Então, assim, tem várias perguntas que nós, quando viajamos, nós temos. E quando eu embarquei aqui, eu sou do Rio de Janeiro, quando eu comecei a viajar, e eu tinha essa dúvida de como é que eu poderia trazer. Eu queria comprar um instrumento que tivesse case, ela veio na case, e eu comprei essa guitarra aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Essa é a guitarra que eu comprei, uma Fender American Elite, e eu me apaixonei por ela. Mas depois eu vou contar a história dessa guitarra. Mas eu chegando lá nos Estados Unidos e logo eu perguntei pro pessoal eu viajei pela Avianca, eu comecei a perguntar porque minha preocupação era colocar o instrumento para ele ser no embarque e eu não ver mais ele ali, que é um instrumento que não foi barato. Então, assim, para mim ficou uma coisa que eu ficava com essa dúvida. Eu queria muito trazer a guitarra na parte de cima do avião junto comigo, né? Trazer junto comigo a guitarra. Mas a case é muito grande, né? Então tinha essa dificuldade. E logo quando eu desembarquei, eu comecei a fazer perguntas, o pessoal da Avianca lá. Alguns falavam, olha, você pode trazer, se você trouxer, trazer ela numa bag. E se eu perguntei, posso trazer então? Essa possibilidade e tudo. E uma das pessoas que estavam lá concordaram, falaram, não, você pode trazer. Outros falavam não. Então ficou uma coisa que eu falei assim, olha, quando eu voltar, eu vou ali trazer na bag e deixar também a case para poder ser despachada. E eu fui lá na viagem, a gente passou alguns dias lá, nós passamos quase 15 dias lá em viagem e consegui visitar uma Guitar Center lá em Washington. Não era uma loja grande, era uma das lojas menores, mas assim uma loja que tinha muita variedade. E o instrumento que eu queria realmente, que eu estava na dúvida entre uma Fender e uma Gibson, as Gibsons lá não tinha a Gibson que eu queria, não tinham. Uma Standard que não tinha, uma cor também eu não gostei, mas quando eu realmente olhei para essa guitarra, eu me apaixonei. A guitarra foi assim, aquela paixão à primeira vista, né? Que eu olhei, a tocabilidade dela, o braço dela, o som dela também é muito bom, uma guitarra que tem uma versatilidade bem grande. E comprei ali a guitarra, e nós viajamos ainda, foi um dos primeiros dias na primeira semana que a gente estava lá, que eu comprei essa guitarra. E
ali naquela viagem tudo com o maior cuidado, né? Com a guitarra, com o case, com tudo as outras coisas que eu havia comprado. Tinha comprado um cabo, um afinador, que lá também era muito barato. Comprei cordas também, um pack de cordas lá também para trazer. E nisso que na hora de voltar, além das coisas que eu comprei também, perfume, relógio, comprei algumas coisas para trazer também, roupa, que também lá é muito barato também. E na hora que eu fui embarcar, que a gente estava despachando ali a minha mala, eu voltei a perguntar pro pessoal da Avianca, né, se eu poderia. E uma das pessoas da Avianca, ele concordou de eu trazer a guitarra numa bag junto comigo, na parte de cima do avião. Despachei ali a case, tem um lugar reservado para você despachar esse tipo de material, já que é um material que tem um cuidado, é mais frágil, e nós levávamos num determinado lugar aonde que não despachei com a minha mala, foi para um lugar reservado que foi despachado. Eu esqueci agora o nome que se dá desse local, mas você pode também despachar, que tem uma segurança um pouco maior, né, em relação a um instrumento caro ou a case, que vai ter um pouco mais de cuidado. E eu peguei ali, levei, consegui embarcar no avião com a guitarra. A minha preocupação agora é como é que seria, né, lá dentro do avião. E naquele compartimento de malas que fica no alto, como eu fui com um grupo, esse grupo eles me apoiaram, a gente comecei a conversar com eles antes, que me ajudasse, né? Já que é uma coisa que é frágil, o instrumento musical é uma coisa muito frágil também, se a gente for considerar. Qualquer batidinha já amassa, já tem aquele amassadinho e tudo. E eu queria trazer a guitarra intacta, né, gente? É uma guitarra que é o teu sonho, né? Era o meu sonho. Eu peguei ali e coloquei, o pessoal colocou as malas e eu coloquei a guitarra por cima das malas ali. Então foi tranquilo que o pessoal, todo mundo topou, uma guitarra não é pesada, então as pessoas ali colocaram suas malas de mão e eu coloquei a guitarra por cima delas e consegui trazer. Nós fizemos aí nós fomos para Bogotá primeiro, né, para depois vir para o Brasil. E lá em Bogotá também a minha preocupação era, bom, vou estar num outro país, será que eu vou conseguir tudo isso de novo, colocar a guitarra ali novamente e com os amigos, vamos sentar todo mundo junto, já estava também todo mundo já acertado os lugares que nós iríamos estar acomodados ali dentro do avião e foi tudo muito tranquilo. Quando eu cheguei aqui no Brasil, que foi no Rio de Janeiro, no Galeão, ali é aquele medo, né? Você está desembarcando, como é que vai ser? Passo ou não passo? Declaro ou não declaro? Que essa é uma dúvida que muita gente tem. E para minha surpresa, eu assim, deparei com um policial, assim, de terno, né? Tava com brasão aqui e tudo, a Polícia Federal e tudo. E eu tava ali, as pessoas, alguns amigos, não declararam. E eu perguntei para ele, porque assim, como era uma viagem que eu não. A guitarra é para o meu uso pessoal, você vê que eu tenho até hoje, né? Foi em 2017, nós estamos aqui em 2021. E comecei a conversar com ele, antes até de ver algumas dúvidas ainda que eu tinha, porque, como eu falei, eu vi muitos vídeos, mas muitos vídeos tinham. Alguns não tiravam todas as minhas dúvidas. E eu conversando com ele, e ele foi muito bacana, assim, ele foi de uma delicadeza, uma compreensão muito grande, porque ele começou a tirar as minhas dúvidas. Ele falou: olha, se eu fosse você, eu passaria aqui para declarar, porque é uma coisa que, se o outro policial pegar do outro lado, você vai pagar integral, aí tem aquela taxação, que ao invés de você ter uma isenção de 50%, e o que sobrar você ainda tira metade, que é o que você paga, o imposto sobre essa metade que fica. E ele falou: olha, vai tirar a tua isenção que você tem de US$ 500, mas o que ficar você vai pagar o valor integral. Então eu peguei e falei assim: olha, vi como não tinha assim tanto conhecimento, falei: não, tá ok, então vamos passar, eu vou declarar. Eu já havia me preparado antes de sair do Brasil para ter que poderia acontecer isso. Então eu já fui já tendo uma reserva para poder acontecer. Na época, eles foram muito bacanas, viram lá, mas o que eles só taxaram foi a guitarra. Eles só queriam só a guitarra, só. Rotação da guitarra. E ali eles foram muito atenciosos, e esse policial,
federal, ele foi assim, ele tinha uma abordagem muito bacana, muito tranquila. Às vezes as pessoas, às vezes têm discursos diferentes do que eu estou falando aqui, mas foi a minha experiência que eu tive lá no momento que eu desembarquei no Brasil, aqui no Rio de Janeiro. E foi muito tranquilo e eu consegui realizar o meu sonho de conseguir uma guitarra americana do jeito que eu queria. Paguei a taxa como realmente, mas com medo de perder, né? Porque qualquer valor que a gente paga a mais é um valor que a gente perde, né? A gente está pagando imposto, mas ao mesmo tempo, se a gente tem como realmente, se eu posso aconselhar vocês, talvez algumas pessoas discordem do que eu vou falar aqui, mas no meu caso eu preferi pagar para estar realmente tudo certinho, tudo correto. Eu acho que quem traz um instrumento, algo realmente que seja caro, algo realmente que é o seu sonho, vale a pena você investir, vale a pena você trazer, mas vale a pena também você não correr riscos. Eu não preferi não correr risco. Como eu falei, pode ser que alguém não concorde com o que eu estou falando, mas a forma como eu agi foi dentro do que realmente eu me programei para poder trazer. Bom, essa é a minha experiência em relação a trazer uma guitarra, a trazer um instrumento de fora. Eu postei esse vídeo bem depois porque eu acho que ainda existem pessoas que têm dúvidas. Eu estou falando da minha experiência. Tem outras pessoas que tiveram talvez outras experiências que seria até bom você também, que está me assistindo também, compartilhar a sua experiência. Talvez ajude a outros que querem realizar o seu sonho, que querem ir talvez nos Estados Unidos ou um outro país para trazer algo que é o seu sonho, o seu instrumento musical ou algum equipamento, talvez também que queira realizar esse sonho. Eu acho que vale muito a pena. Essa guitarra, ela aqui no Brasil tem um valor elevado, mas essa guitarra, na época, de tudo que eu vi, de valores e tudo, compensou trazer realmente dos Estados Unidos. Então, eu queria agradecer a vocês que estão me assistindo agora e se eu puder contribuir de alguma forma com esse meu relato aqui, com a minha viagem, minha experiência que eu tive, então fica aí talvez a dica e qualquer coisa você pode colocar aí abaixo do vídeo também o seu comentário, se contribuiu ou não, ou se também quando você viajou, trouxe o seu instrumento. Conta também um pouquinho da sua experiência também, para que outros possam ver esses vídeos e ter uma noção de como é que você pode, além de realizar o seu sonho, também como é que foi a sua experiência em relação à alfândega, em relação às lojas que você visitou para comprar. E que eu agradeço a quem está assistindo e que Deus abençoe a cada um de vocês.